Aqui a pergunta é como se livrar do sofrimento. Essa é uma playlist aqui no canal. Temos diversos vídeos aqui dentro dessa playlist. Reparem que essa questão da liberdade, ela é algo fundamental, essencial. Todos nós estamos, na verdade, em busca da liberdade. Nós sentimos a importância da liberdade. Embora não compreendemos o que é esse próprio movimento de busca. E, em razão disso, estamos perdidos nesta busca. Veja como é curioso, nós queremos a liberdade. Estamos em busca da liberdade, mas essa busca da liberdade, como nós acreditamos, nos coloca numa busca equivocada de liberdade. Por que será que as pessoas buscam relacionamentos? Porque há nelas uma carência, uma incompletude, uma insatisfação. Nós queremos encontrar nessas relações ou nesses relacionamentos essa completude, essa satisfação ou plenitude. Então, para nós, esse é o ideal da liberdade. Então, há uma procura pelo amor? Sim. Há uma procura pela liberdade? Sim. Mas é essa forma, é esse formato, essa é a forma que nos deram. E disseram, vá lá e encontre o amor. Ele tem que caber dentro dessa forma. Vá lá e encontre a liberdade. Ela tem que caber dentro dessa forma. E é assim que estamos agindo. E é assim que estamos nos movendo no mundo. Na procura da liberdade. Na procura do amor. Então há um equívoco aqui. Porque para nós o amor irá nos completar. E a liberdade irá nos preencher. Mas nós temos já o ideal da liberdade e o ideal do amor. E para a maioria de nós, isso está lá fora. É por isso que nós falamos de liberdade financeira, de liberdade de expressão, liberdade de pensamentos, liberdade de fazer o que desejamos, de ir aonde queremos ir, de encontrar e adquirir o que nós buscamos, o que nós queremos. A ideia para nós de liberdade é de espaço. Mas é um espaço que nós projetamos. A partir desse centro, que é o eu, o mim, a pessoa. Então, você tem um ideal de liberdade. Esse ideal de liberdade nasce do projeto que você tem. Aqui a pergunta é: quem é você? O que você pode de verdade saber sobre liberdade, a não ser aquilo que a propaganda, que o modelo de mundo tem lhe mostrado? Assim, quando falamos de encontro com a liberdade ou encontro com o amor, estamos apenas projetando um ideal a partir deste eu. Vamos ver uma coisa aqui com você. O que é esse eu? Ele tem, de fato, inteligência, plena ciência, consciência real, para saber a verdade da liberdade ou a verdade do amor? Nós precisamos investigar isso. Colocando de outra forma, você, como alguém
como uma pessoa sabe o que é o amor, sabe o que é a liberdade? Você sabe qual é a verdade desse espaço que você procura? Nós estamos em busca de espaço, estamos em busca de liberdade, estamos em busca de amor. Mas são meras projeções deste centro, deste eu. E o que é esse eu? A propaganda? O modelo de mundo? De história humana? Então, tudo que temos são ideias, crenças, projetos, intenções, motivações internas baseadas no pensamento que trazemos. Mas a verdade é que esses pensamentos que trazemos é o pensamento que a cultura nos deu, que a propaganda nos mostrou. Então, o que o ser humano procura, nessa velha condição de ser alguém, de ser uma pessoa, sendo como nós somos uma pessoa, o resultado de tudo aquilo que aprendemos com outras pessoas, a verdade sobre isso é que estamos apenas dando uma continuidade ao velho e antigo padrão, a esse antigo e velho formato de permanente insatisfação e infelicidade. Repare que depois que você encontra o amor, você logo se vê em apuros. Naquilo que você chama de amor, o que nós chamamos de amor gera alguma forma de apego, de dependência, o que é naturalmente a presença do medo. Algumas pessoas se perguntam como lidar, por exemplo, com essa questão da dependência emocional. Mas vejam, elas querem se livrar da dependência emocional, mas não percebem que esse movimento emocional de dependência é exatamente a presença do medo. Aquilo que a princípio parecia amor, agora é apego, é carência, é insegurança, é medo. Então você vem e pergunta como se livrar da dependência emocional. Isso porque o ideal de busca lá fora do amor me colocou nessa situação. Então, sentimentalmente, emocionalmente, psicologicamente, estamos prisioneiros daquilo que nós dizemos amar, que nós sentimos amar. Na verdade, o que nós sentimos é apego, é dependência, é medo. Então, esses ideais que temos de encontro com a liberdade, de encontro com o amor, terminam dando errado. Uma vez que esse movimento é o movimento a partir dessa ilusória identidade, que é o ego, que vive dentro desse contexto de projeção de pensamentos, de crenças, de imagens. Reparem como é delicado tudo isso. Aqui estamos apenas particularizando uma dada situação, mas são inúmeras. São inúmeras as situações em que nós nos encontramos, agora nessa situação, nessa assim chamada procura pela liberdade ou pelo amor.
ou pela felicidade, ou pela paz, nós iremos encontrar lá fora tudo isso. Mas nós temos um ideal de como encontrar isso. E o ideal é o ideal da sociedade, do mundo, de tudo que temos como modelo. Quando você acessa o Instagram ou a mídia, você aprende com eles aonde encontrar a felicidade. E você termina encontrando o que eles dizem ser a felicidade. E depois você se vê nessa enrascada, nessa complicação. Por que tudo isso ocorre? Porque estamos dentro de uma ilusão. Aqui estamos com você, lhe mostrando o que é realizar a verdade do seu ser, o que é realizar a verdade de Deus, o que é realmente viver a vida livre de todas essas complicações que o pensamento constrói. Uma vez que você compreenda que todo pensamento em você é o resultado de uma experiência passada, de um conhecimento já adquirido, e de que é algo que não vem da realidade, e sim do modelo de sonho de existência humana, dentro de um padrão já do conhecido, tudo que temos nesse modelo do conhecido, se você olha, se aproxima, consegue ver, é de insatisfação, é de incompletude. Não existe nada nesse mundo que possa realmente lhe dar essa completude de ser, porque a felicidade não reside em nada disso. Uma vez que você compreenda que o pensamento em nós é o resultado de tudo isso que o ser humano, pela experiência e pelo conhecimento, adquiriu, viveu, hoje é parte da memória, algo dentro desse padrão conhecido. Uma vez que você se torne ciente disso, você deixa de confiar em pensamentos, deixa de confiar em projetos que o pensamento idealiza. Então você para de comprar esses produtos, essas imagens, esses quadros, esses ideais que o pensamento tem construído. Descobrir a verdade sobre você é tomar ciência de uma realidade fora do conhecido e, portanto, fora do pensamento. É essa verdade sobre você, é nela mesma que está presente a natureza da felicidade, da completude e do amor. Então, como se livrar do sofrimento? Para essa pergunta, a resposta está na realidade daquilo que é você em seu ser. Como se livrar da dependência emocional? É o sentido do eu, do ego, é a presença da ilusão que sustenta não só esse, mas diversos quadros de estados internos de infelicidade. Aqui juntos estamos vendo com você como descobrir esse real espaço que na verdade estamos procurando. Essa real liberdade que estamos à procura. Este real amor que dentro de nós sabemos que está em algum lugar. Aqui, a revelação é que isso não está em algum lugar.
Aqui a revelação é que isso é a natureza deste ser, que está presente. Aquilo que é você é esta liberdade, este amor, este espaço. Então, aonde é que tudo isso se revela? Qual é a essência desta liberdade, desse espaço, deste amor? Esse espaço, a essência desse espaço, desta liberdade e desse amor, que é felicidade, é aquilo que está presente agora aqui, quando não há mais este centro, este eu, este ego. Veja, tudo que a vida é, em sua completude se revela. Em sua beleza, mistério, realização, se revela. Quando a ilusão desse eu, desse centro, não está mais presente. Veja o quanto nós apreciamos o espaço. Eu já falei, comentei isso aqui com vocês outras vezes. Quando você viaja, você não quer ir para um lugar estreito e apertado. Você viaja para uma floresta, viaja para uma montanha, para uma praia. Quando você vai para um hotel, você procura um hotel espaçoso, onde os quartos sejam quartos grandes. Nós queremos espaço. Internamente, nós procuramos espaço. Externamente, nós procuramos espaço. Porque o espaço nos remete para a natureza deste ser, para a essência desse ser, que é amor, que é felicidade, que é liberdade. Então, observe que aonde há espaço, há liberdade. E a verdade do amor te dá esse espaço, que é a liberdade. E quando você está prisioneiro de uma condição psicológica de sofrimento, você está sem espaço. O medo é a ausência de espaço, ansiedade, angústia, depressão. Essa é a condição psicológica do eu nessa contração, nesse estado interno de confusão, sem espaço. Aqui estamos lhe convidando a uma compreensão direta da vida, onde está presente a realidade de Deus. Bhagavan Sri Ramana Maharshi. Ele compartilhou em seus dias a Atma Vichara. A palavra Atma Vichara é a autoinquirição, seria no português, ou autoinvestigação, ou autoobservação. Essa é a Atma Vichara de Ramana Maharshi. Aqui nesse canal estamos trabalhando com você o fim para essa psicológica condição em que, nesse sentido do eu, do ego, nós nos encontramos. Então, ter uma aproximação da verdade sobre si mesmo requer esta autoobservação. Descobrir como ter uma aproximação da Atma Vichara. É isso que estamos trabalhando aqui com você nesse canal. Para a liberação, para o fim desta condição de identidade egóica, onde está presente agora esse espaço, essa liberdade, esse amor.
Então nós temos o fim para o sofrimento, o fim para essa condição de apego, medo, de dependência emocional. Assim, uma aproximação da verdade sobre você requer autoconhecimento. É necessário que você compreenda tudo isso que se passa aí dentro de você. Nós precisamos romper definitivamente com essa cultura, com esse modelo de mundo, com esse padrão psicológico de existência, onde temos uma vida pautada pela inveja, onde estamos querendo ser como as demais pessoas, ter o que elas têm, obter o que elas obtiveram, conseguir o que elas conseguiram, até porque elas nos dizem que estão bem. Isso é algo completamente ilusório, completamente falso. Nós temos que romper com essa condição egóica, com esse sentido de ser alguém na vida, na experiência, no viver, para assumirmos a verdade daquilo que verdadeiramente nós somos. Então, nesta aproximação do autoconhecimento, pela autoobservação, pela Atma Vichara, nós temos um contato com a ciência da meditação. E essa meditação revela este ser, esta completude, esta singularidade, a essência do amor, da felicidade, da paz, da liberdade. Nós temos encontros aqui nos finais de semana, aprofundando isso com você e mostrando como isso se realiza nesta vida. Então, sábado e domingo estamos juntos, trabalhando isso. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para se aproximar. Olhar para aquilo que se passa conosco nesse momento, compreender a verdade de nossas reações, saber como lidar com esses pensamentos que surgem dentro da sua cabeça, com esses sentimentos que aparecem, com essas emoções que surgem, compreender todo esse jogo que é o jogo da propaganda, da cultura, da sociedade, do mundo, que assume essa forma de pensamento presente em nós, em razão da propaganda, em razão de tudo que nós ouvimos, lemos, aprendemos, e termina que somos instigados a buscar, a procurar, descobrir como isso se processa, olhar para isso de perto, é poder romper com isso. Então, aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros, para investigar tudo isso. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é o que faz sentido para você, fica aqui o convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ok? E coloca no comentário, sim, faz sentido. Tudo bem? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Nós estamos sempre agarrados a esses objetos. E por que estamos agarrados a esses objetos? Porque para nós eles são uma imagem que representa para nós uma identidade. Eles nos conferem uma identidade.